Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus, viu? Deus é fiel, né? E como o Dia dos Pais, eu poderia dizer assim, ó, Deus é pai que cuida. Quantas vezes o filho está precisando de alguma coisa, o pai vai lá, estende a mão, né? E quando são pequenininhos, mais ainda. Quando são pequenininhos, são mais cuidados, né? E cuida para ver se não está com fome, se não está com frio, se quer alguma coisa, né? Procura andar bem vestidinho. Quando é pequenininho, é mais cuidado pelo pai do que depois de grandinho. Então eu digo para você que está vindo nos primeiros passos para a igreja, você é mais cuidado do que os crentes mais velhos, viu? Aleluia. Ah? Você que está chegando agora, está meio com medo, será que é bom ser crente? Será que é bom servir a Jesus aqui na igreja? Deus é para ti, você é mais cuidado do que os outros, que já estão mais crescidinhos aqui, conhece mais a palavra de Deus. Deus ainda está te tratando com comidinha na boca, Deus ainda está cuidando de você, ainda não come com as mãos próprias, Deus está cuidando de você. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe todos os pais que estão aqui nessa noite, que Deus abençoe aquele que não tem o papai mais aqui na terra, saiba que você tem Deus, e Ele está contigo aonde quer que tu for. Ele é um pai que não te desampara. Deus é aquela pessoa que é onisciente, onipotente, onipresente. Aonde você está, Ele vai estar. Não existe lugar aonde você possa fugir da presença de Deus. Então Ele é um pai que está cuidando de você. O salmista diz que se Ele subir alto, Deus vai estar lá. Se Ele descer os mais profundezas, Deus vai estar lá. Não adianta achar um canto onde tu vai dizer, Deus não está aqui. Não, Deus está em todo lugar. Então, Deus conhece você grandemente, né? E esse Deus maravilhoso, esse amor de Deus possa estar sobre nossas vidas no dia de hoje. Deus como Pai, e a gente chama Ele como Pai porque Ele foi o Criador de todas as coisas. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos gerou. Pedro diz assim que nós fomos gerados por Deus. E não existe, eu costumo dizer, não existe meio filho. É filho ou não é filho? E se nós somos filho de Deus, nós somos filho de Deus. E filho, o pai cuida. Deus não é aquele pai que fez um filho e abandonou e foi embora. Nem pensão pagou. Não. Deus é aquele pai que, embora o filho o abandone, ele não abandona o filho. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Deus é aquele que cuida desde antes de você nascer. Jeremias, no capítulo 1, Deus fala para Jeremias, diz assim, Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Quando tu eras ainda apenas uma massa, não tinha nem corpinho, não tinha nada, era uma bolinha, diz o Senhor, ali eu te escolhi. E às vezes nós achamos assim que nós estamos aí no mundo, porque, sei lá nós nascemos. Não, você não nasceu assim por acaso não. Você nasceu porque Deus escreveu a tua história. Deus determinou a tua história. Deus determinou que tu ia nascer, crescer, você ia formar uma família. Deus traçou tudo. O
inimigo sabe dessas coisas, e é por isso que acontece várias coisas na nossa vida, que o inimigo vem para atrapalhar o plano de Deus na nossa vida. E às vezes ele consegue atrasar. Mas se nós estamos firmes, mesmo que atrase um pouco, aleluia, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele é Deus que cumpre. Glória a Deus. Jeremias, no capítulo 1, verso 13. Deus dá um atestado para Jeremias e diz assim: Jeremias, é profeta, rapaz, te chamei desde criança. Está com medo de falar o que eu mandei te falar? Vou te dar uma visão, que às vezes, irmãos, nos falta visão. Falta abrir os olhos. A Bíblia diz assim que Satanás, ele é um Deus. E muita gente, eu sirvo Deus. E é verdade, está servindo Deus, mas o Deus chamado Satanás. A Bíblia diz assim que o Deus desse século, chamado Satanás, cegou o entendimento da humanidade. É só o versículo que está escrito na Bíblia. O Deus desse... Então, quando você conversar com alguém que não quer saber de Jesus, o entendimento dele está cegado, está cauterizado a mente dele. E mesmo assim, o ser humano tem um livre-arbítrio, ele pode querer ou não querer, quer Jesus ou não quer. E hoje à tarde eu estava conversando com os meus filhos lá em casa. Lembra que Jesus lá na cruz tinha 2 ladrões? Jesus só pregou para um. Por que não pregou para o outro? Não adiantava pregar para o outro. O outro era um critiqueiro. O outro era um zombador. O outro era um escarnecedor. O outro dizia: se tu é mesmo Cristo, Filho de Deus, desça dessa cruz. Zombava. Tem gente zombando de nós, zombando dos crentes. É assim que fizeram com Noé. Noé, tu tá louco? Você é um velho caduco. Um velho não sabe o que está falando. E veio o dilúvio e levou a todos. E o velho louco foi salvo. Quando Deus determina para nós ser alguém na vida, o inimigo muitas vezes vem para tentar roubar o plano de Deus. Isso tem várias coisas. Bom, vamos começar a citar algumas passagenzinhas bíblicas para nós compreender um pouquinho mais aqui. Olha só, irmãos. Deus chama Abraão, lá da terra dos caldeus: sai do meio dessa terra de idólatras, sai da casa do teu pai, sai da casa da tua tia, do teu tio, do teu parente, do teu primo, sai da onde você está aí, rapaz, eu vou te levar para um lugar, para uma experiência comigo, eu vou te levar para um lugar. Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu. E nessas caminhadas da vida, Abraão passou por dificuldade, porque não é porque você é crente que tu não vai passar por diversidades da vida. Um dia tu pode estar doente, um dia tu pode estar desempregado, um dia tu vai passar, porque somos seres humanos, estamos aqui na terra para passar as mesmas coisas que as outras pessoas passam. Não é que porque ser crente tu vai ser rico, ser crente, Jesus cura, tu não vai ficar doente. Não é assim que funciona. Nós estamos aqui, podemos ser curados, mas podemos também ficar doentes. Jesus cura quando Ele quer, e quando Ele não quer, Ele não cura. E nessas caminhadas, Abraão um dia começou a passar uma necessidade e teve que se deslocar do lugar aonde ele for, e ele desceu até o Egito. E lá no Egito, ele disse para o rei Faraó que a esposa era irmã dele. Na verdade, não estava mentindo. Eles eram meio irmãos lá, né? E olha só, houve ali alguma coisa que não é detalhe que eu vou contar aqui, mas o rei pediu para que ele fosse embora, e o rei deu para ele de presente uma serva. E os conhecedores da Bíblia, o nome dela é Agar. E levaram ela, e seguiu viagem Abraão para a terra prometida, a terra de Canaã, e habitou nos montes. E olha só,
E Abraão passou os dias, e Deus um dia chamou Abraão e disse assim: dá uma olhadinha para o céu. E Abraão olhou para o céu. Abraão, tu consegue contar essas estrelas aí? Ah, meu Deus, é muita estrela. É muitas. Assim vai ser teus filhos. Um monte de filhos. Outro dia Abraão está na beira da praia, está caminhando, e Deus fala com Abraão, diz: Abraão, está vendo essa areia aí? Pega um punhadinho na mão aí. Quantos grãozinhos de areia tem aí? Está vendo toda essa areia aí na beirada? Estou vendo. Assim vai ser os teus filhos, uma quantidade. E Abraão, já velho, como é que vai ter todos esses filhos? E aí surge uma ideia, como diz aí no mundo aí, uma ideia de jirico, né? A Sara vai lá e diz: ó, eu não posso dar filho para você, quem sabe então tu deita com Agar aí os filhos vão ser teus. E assim ele fez. E a Sara viu que o Abraão estava agradando Agar meio que demais. E a Sara ficou meio ciumenta. Não, que negócio é esse aí? Eu permiti, mas agora tá demais a coisa, tá demais. E o que a Sara fez? Preparou uma mochilinha lá, um saquinho, botou uns trapinhos dentro, botou ali um pouquinho de água e disse para ela: ó, pega o rumo, minha filha, te some. Ela o quê? Vai embora. Tá vendo esse deserto aqui, ó? Vá. Ó, chispa, te sobe. E mandou a serva embora. Quem mandou ela embora? Foi Sara. Sara mandou ela embora. E ela vai. Lá adiante terminou a água. E o deserto ainda estava longe. E você sem água no deserto, tá? A vida é curta. Vai morrer. E quando ela está lá no deserto para morrer, irmão Maicon, sabe o que acontece? Aparece um anjo para ela. E o anjo diz para ela: Agar. E ela: Senhor, volta para tua senhora, a Sara. O quê? Não, me mandou embora, eu não vou voltar. Imagina, tu acha que o ser humano você convence assim na maior? Volta, Agar, volta! Não, eu não quero voltar. Volta! Pede perdão para tua senhora. Pede perdão, Mas por que, meu senhor? Porque dentro do teu ventre tem um filho. Olha como Deus cuida. Deus é pai. E Deus, como pai, sabia que no ventre daquela mulher tinha uma criança. E Deus não deixou aquela mulher morrer no deserto por causa de uma criança que estava ali. E disse para ela: volta e pede perdão para Sara. E Agar voltou. Aleluia. E pediu perdão. E nasceu o nenê. E deram o nome de Ismael. E Abraão agora chega à idade de 100 anos. E só tem Ismael. E um dia chega na casa dele 2 anjos. E Abraão tratou bem, muito bem. A Bíblia diz que ele até lavou os pés daqueles homens, cansado de caminhar. Enquanto Abraão fazia esse ato de lavar os pés daqueles homens, aqueles homens disseram para Abraão assim: ó, daqui 1 ano você vai ter um filho. Sara, tua mulher, vai ter um filho. E a Sara estava dentro da tenda, riu, não acreditou, porque ela disse assim: eu
já encerrei os costumes das mulheres faz muitos anos. Abraão já está com 100 aninhos, imagina o velhinho lá, né? Um caquinho. Mas quando Deus fala, Ele cumpre. Um ano depois, tem choro de neném na tenda. Glória a Deus, aleluia. Deus cuida das crianças. Deus cuida do ser humano. Não importa o teu estado, não importa o que tu fez no passado, não importa nada. Aonde você for, Deus está cuidando de você. Aleluia. E às vezes alguém acha assim, mas pastor, Deus, eu não significo nada para Deus, para Ele ficar cuidando de mim. Eu não significo nada. Eu estou falando para vocês que Deus é Pai e Ele provê as coisas para nós. Você tem que ter essa confiança. E Deus cuida de você mais do que você mesmo. Diz o Senhor assim, ó: não cai do telhado um pardal sem a minha permissão. Vocês conhecem pardal? Quem conhece pardalzinho aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Vocês conhecem pardalzinho? Pardalzinho? Deixa eu perguntar aí. Vocês conhecem alguém que é criador de pardal? Vende. Tu vende passarinho lá, pastor? Vende passarinho. Tu não vende pardal lá? Não vende lá, irmã Daniela? Não vende pardal. Por que não vende? Ninguém compra. Ninguém quer. Viu? Você está vendo? Parece que não tem significado nenhum. Não vale nada. Ninguém quer pardal nem de graça. Ninguém quer pardal. Mas eu não quero. Você quer um pardalzinho no telhado da tua casa? Não quer, né? Ninguém quer. Mas o Senhor diz assim, ó, que não cai um no telhado sem que Ele permita. Então quer dizer que Deus cuida do pardal. E o salmista vai mais além ainda, diz, eita glória a Deus, a palavra é maravilhosa, assim, ó, o bichinho que é desprezado por todo mundo, o pardal encontrou casa, e a andorinha, ei, Jesus Cristo, aonde, pastor Edinho? Na casa do Senhor. Aleluia. Se um passarinho não semeia, não colhe, não falta o que comer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Passarinho não semeia e não colhe. E não falta o que comer, porque Deus cuida dos passarinhos. Agora eu pergunto, olha para você mesmo. Aliás, eu não gosto dessas coisas, mas vou fazer o que um monte de pregadores faz aí. Vira para o irmão, a irmã que está do teu lado e diz assim, você vale mais do que um pardal. Diz aí. Você vale mais que um pardal. Você vale mais que um pardal. Porque se Ele cuida do pardal, Ele cuida muito mais de você. Você vale mais que um pardal. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Mesmo que nós corramos perigo muitas vezes. Eu poderia citar vários filhos aqui que correram perigo. Só que o tempo aqui não nos permite. E o alvo é que a mensagem seja bem simples, bem compreensível para vocês aqui nessa noite. Que eu como pai sei as necessidades. Aliás, a Bíblia diz assim, olha só. A Bíblia fala... que Jesus disse assim, ó, vocês sendo mal, vocês sendo ruim, vocês sendo perverso, se um filho de vocês chegar e pedir pão, você não vai dar uma pedra para ele, né?
Vocês já viram um filho pedir pão e o pai dá uma pedra para ele comer? Não, não. Ou então pedir um pão e você dá uma cobra, um peixe, dá uma cobra, come aí, ó. Não. Se Jesus disse assim, se vocês sendo maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, muito mais o vosso Deus que está no céu tem coisas boas para te dar. E às vezes não é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Não é aquilo que nós, é o que nós precisamos. Deus às vezes tem que trabalhar na nossa vida numa etapa para nos usar lá na frente. Vocês querem ver? Vamos falar de pai. Jacó teve 12 filhos. Rubem, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. E ali vai os 12. Até lá, o penúltimo, José e Benjamim, filho de Raquel, a esposa amada. E a Bíblia diz que Jacó amou José mais do que todos os seus filhos. José ganhava os melhores presentes. José ganhava a melhor roupa, o melhor carinho. Os outros irmãos iam para o campo trabalhar, mas José ficava com o pai. Era o amado do coração do pai. Aliás, era o predileto do pai, era José. Mas Deus tinha um plano na vida de José, e Deus precisava trabalhar na vida de José. E mimadinho do jeito que ele estava, ele nunca podia ser aquilo que Deus tinha decretado para ele ser. Mimadinho, ali todo dodóizinho, junto com a mamãe. Ah, não. Deus queria um homem com autoridade. Deus queria um homem com postura. Deus queria um homem com sabedoria. E José era o mimadinho. Vocês conhecem filho assim, né? Vocês já estão lembrando de alguns aí, né? E ele, ai, pai, me ajuda, mãe. Ai, pai, me ajuda. Ai, faz isso pra mim. Ai, faz isso pra mim. Às vezes tem que passar por algumas mudanças para que Deus possa trabalhar. Um dia Jacó disse para eles assim, ó, José, eu estou sem saber a notícia dos teus irmãos. Preparei aqui umas coisas aqui para comer. Está dentro de uma bolsa aqui, ó. Você pega e leva para os teus irmãos. Tem pão aí, queijo de cabra. E leva para os teus irmãos. Você foi, José, levar comida para os irmãos do campo. Chegou num lugar, não achou os irmãos. Pediu informação para alguns moradores. Eles disseram, não, eu vi falar que estão do outro lado da montanha. Você foi o José para lá. Quando o José está chegando, o que os irmãos disseram? Olha quem está vindo lá, ó. O predileto do papai. O queridinho do papai está vindo. Olha só. Veio visitar os... Trabalhar ele não veio. Veio visitar os irmãos no serviço. E tem uns filhos que não gostam de trabalhar. Ele gosta só de visitar quem está trabalhando. Jesus amado. Nós vivemos numa era... Escuta o que eu vou dizer. Nós vivemos numa era que tem filhos aí de 20, 30 anos que estão dentro da casa do pai, dependendo do pai. Comendo, dormindo, tudo nas costas do pai. Eu numa era de gente assim, que eu lembro que eu saí de casa com 11 anos de idade para me viver sozinho, passei trabalho, mas estou aqui. Mudou meu caráter, me fez eu ser um homem que sou hoje. José chegou lá, os irmãos, José tinha contado para eles um sonho que não é o detalhe da mensagem aqui nessa noite. Os irmãos juntaram o queridinho do papai, te pegaram ele, tinha um poço, pastora Daniela, jogaram lá dentro do poço. Vamos deixar o queridinho aí dentro, ver o que vai acontecer. Jogaram ele dentro do poço, aí viram uma caravana
de midianitas que passavam por ali, e Simeão teve uma ideia. Gente, vamos vender esse guri aí? Vamos passar ele no pila? Vamos vender? Tá, mas e aí? Vamos mentir pro pai aí, que um bicho pegou ele aí e despedou. Venderam o José por 20 moedas de prata. Tiraram o vestido bonito, a túnica de José. Mataram um cabrito. Pegaram o sangue do cabrito. Botaram na túnica de José. E levaram aquela túnica para Jacó e disseram assim: aqui está a túnica do teu filho José. E Jacó chorou. Um filho que tinha morrido e na verdade não tinha morrido. José foi vendido no Egito, na casa de Potifar. E lá Deus, a Bíblia diz assim, que Deus abençoou a vida de José na casa de Potifar. E Potifar botou José como o comandante, o mordomo da casa. Depois de tudo que aconteceu, ele foi caluniado pela mulher de Potifar e ele foi para a cadeia. Prenderam José. Mesmo preso, José se tornou amigo do chefe da cadeia. Eita Deus da glória. Aprendeu ali a sofrer, conhecer o que era ser chefe e depois conhecer o que é ser escravo, maltratado. Lá nos porões, lá no meio dos criminosos, lá no meio de bandido, lá no meio de gente fedorenta, gente bandido, drogados. José foi lá no meio dessa gente. Mas Deus precisava trabalhar o caráter de José. Quando Deus trabalhou o caráter, quando viu que José estava pronto, Deus deu um sonho para o rei Faraó. E chegou a hora. E alguém disse assim: eu conheço um menino, está preso nas masmorras. Um hebreu chamado José. E disse o rei Faraó: traga esse menino, vê se ele consegue interpretar meu sonho. E a Bíblia diz que José interpretou o sonho do rei Faraó. E o que o rei diz assim? Olha a palavra do rei. Ele apresenta para o povo dizendo: eis aqui um homem sábio, em que haja o Espírito de Deus. Meu Deus do céu. Em toda a terra do Egito não vi nenhum homem sábio como tu, José. O rei dizendo para José. E José disse para ele: rei, seja inteligente, vai ter 7 anos de fartura. Guarda o mantimento nesses 7 anos de fartura, porque depois vem 7 anos de escassez. Levanta um líder para te ajudar a fazer essas coisas. E o rei olhou para ele: se levantar um líder, não há ninguém mais sábio como tu na terra, rapaz. Você vai ser o líder. Troca o nome de José para Sassenate Paneia e botou José morar no palácio. E disse mais ainda: todo o Egito se governará. Somente no trono eu serei maior do que tu. José virou governador. Deus preparou o homem para chegar até lá. Isso é pai. Isso é Deus preparando. Às vezes nós passamos, irmão, por qualquer lutazinha, já estamos reclamando de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É forte que eu vou falar agora, hein? Quando você reclama, eu vou usar o irmão aqui. Quando você reclama do músico, a Bíblia diz assim, que é mesmo que pecado de feitiçaria. Sabia? Se você reclama da comida, é pecado de feitiçaria. Se você reclama da mensagem do pastor Edinho, é pecado de feitiçaria. Se você reclama da mensagem do pastor Éder, é pecado de feitiçaria.
Reclamação quer dizer murmuração. A Bíblia diz assim que lá no deserto, algumas pessoas começaram a murmurar de Moisés, reclamar: é só panelinha, Deus só usa Arão, Deus só usa Moisés, sabe que os dois são irmãos. E começou um lenga-lenga lá. Sabe o que Deus fez? Matou aquela gente. Tu não quer morrer, né? Aleluia. Não reclame do culto, não reclame do que Deus te deu, o calçado que Deus te deu, a comida que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, o pai que Deus te deu, a mãe que Deus te deu, o irmão que Deus te deu, o filho, a filha que Deus te deu. Agradeça aquilo que Deus te deu. Porque da tua boca pode sair, eu preguei o outro dia aqui, coisas boas e coisas ruins. Se você falar coisas ruins, você vai abrir uma porta para as coisas ruins te pegar. Se você falar coisas boas virão para você. Isso atrai. Jamais você pode chamar uma outra pessoa de um nome ruim. Você chamar uma outra pessoa de uma coisa para ofender. Não faça isso. Não faça. Quando você estiver muito bravo, diga glória a Deus. Estiver muito bravo, diga aleluia. O inimigo não aguenta quando você faz isso. Eu tinha um irmão, ele era pequeno, muito desobediente. Nós chamávamos ele de orelhudo, porque só tinha orelha, ouvido não tinha. Mandava fazer as coisas, não adiantava, não ouvia, não tinha jeito. Um dia o pai mandou ele buscar, nós tínhamos lampião lá no interior, buscar querosene lá na casa do tio Ginésio. E ele se foi, e o guri não voltava, escureceu, e aí não tinha querosene nos lampião, nós no escuro. Mas eu vou encontrar esse guri, mas esse guri vai apanhar, vai entrar no laço. E o pai se foi atrás dele. No meio do caminho o pai encontrou ele conheceu o pai, e ele disse: aleluia, aleluia. Ele não sabe, aquele hino que diz assim: aleluia. Só que ele era tão desafinado, nunca soube cantar nada, né? E ele começou só a falar aleluia. E o pai com a soiteira desse tamanho para lanhar o couro dele. E ele chegou perto do pai: pai, estou tentando ensaiar esse corinho para me cantar na igreja. E o pai: eu estou preocupado contigo, vamos embora, guri. Não deu no guri. Só, eu falei que dizia aleluia, funciona. Tá vendo? Funciona. Tem uma coisa que o inimigo não gosta, irmão, na nossa vida, quando nós glorificamos o nome do Senhor. Jesus amado. Quando nós não temos a sensibilidade de agradecer o menor, é porque nós não merecemos o maior. Pegou pesado agora, né? Às vezes tem só uma bolachinha com água ali, mas se você agradecer, Deus vai multiplicar aquilo ali. Glória a Deus. E hoje, dia dos pais, churrasco, dia dos pais, e tem gente que nem oraram pela comida do churrasco que teve, nem agradeceu por aquilo que Deus deu, que muitas pessoas não têm nada para botar na mesa para comer. E eu não estou falando fora de outro lugar, estou falando aqui do Brasil. Nosso Nordeste está gemendo por falta de comida. Não tem. E nós temos que agradecer o que nós temos para comer, para vestir, para morar. Tem gente que desde a enchente nunca mais se equilibrou, gente. Estão morando de favor na casa dos outros até hoje.
E nós temos as nossas casinhas. Você já orou agradecendo pela casa? Já? Essa semana chegou outro culto, eu preguei aqui sobre os cachorrinhos. Vocês não esqueceram dos cachorrinhos? Quem esqueceu dos cachorrinhos aí? Ninguém esqueceu, né? Ficou marcado o cachorrinho. Essa semana chegou um senhor na minha loja lá, chorando, porque perdeu o cachorrinho. Tá vendo? Mas eu disse para ele assim: você cuidou bem? Mas fazia de tudo. Aí eu disse para ele assim: quem sabe alguém pegou, vai devolver. Ele encheu de cartazinho na cidade toda aí, inclusive dando até recompensa para quem achasse. Aliás, é uma cachorrinha, Luna, né? E aí ele dizia: faz 12 anos que tá. Nós já te compra outro, outro, não vai crescer, vai ficar igual. Não, mas eu amava esse aí, eu amava. Eu disse: se nós temos o amor para cuidar até de um cachorrinho, você acha que Deus, que tem um amor muito maior do que nós, um amor incondicional, Deus vai cuidar de nós. Quando nós se perdemos, Deus sai à nossa procura. Sai igual esse homem, botando cartaz em tudo quanto é lugar. Onde é que está o pastor Edinho? Eu quero achar o pastor Edinho. Eu tenho que achar ele. Vocês viram a parábola da ovelha perdida? Sim, estava lá, guardado. Mas por causa de uma, o Senhor saiu procurar. Eu preciso encerrar. Fique em pé, por favor. Oh! Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês que estão aqui nessa noite. Eu ontem não pude vir aí, me atacou uma gripe aí, de novo, a terceira esse ano. A coisa não estava. É ficar velhinho, pegar um sereninho, já deu, né? Não é fácil. Mas deixa eu concluir para vocês aqui nessa noite. Que eu sei que as irmãs têm mais um trabalho depois do culto aí para fazer. Eu estou sabendo de alguma coisa aí. Olha só. Deixa eu dizer. Mesmo que nós erramos, mesmo que nós, como diz aí no mundo, pisemos na bola para Deus, mesmo que nós fizemos algo que Deus não se agrade, e eu vou dentro da Bíblia falar para ti. Lucas capítulo 15, a Bíblia fala sobre o filho pródigo. O que esse filho fez para o pai? Magoou o pai, apertou o pai, arrochou o pai e disse: me dá a minha herança. O pai disse: eu nem morri ainda, meu filho. A herança é depois que o pai morre. Não, eu quero a minha parte agora. Ele desafiou todo mundo, pegou a herança e foi embora. E a Bíblia diz que ele levou uma vida dissolutamente. Ele gastou com amigos, gastou com prostituição, gastou com beberagem, fez festa, mas aprontou um monte, longe do pai. Quando terminou o dinheiro, terminou os amigos, terminou as festas, foi procurar serviço com um criador de porco lá, tratar dos porcos chiqueiros. Eu não sei se vocês já chegaram perto de um criador de chiqueiro, para vocês terem ideia do fedor daquilo ali. Eu não sei como é que os próprios porcos não morrem de fedor, porque a gente quando chega lá quase morre. Meu Deus do céu, a gente passa mal. Aqueles bichos sobrevivem lá. Meu Jesus amado. E o menino lá no meio daquele fedor lá. Aí ele lembrou: e eu reclamava do pai, hein? E eu que murmurava do pai, e eu que falava mal do meu irmão, e eu que mandei tudo longe e fui embora. Os empregados do meu pai, pastor Joaquim, eles têm o do bom e do melhor, e eu aqui com esses bichos fedorentos aqui, passando fome. Olha só, tem pregador que diz que ele comeu a comida do porco lá, as alfarrobas. Não. A Bíblia diz assim que ele sentiu vontade de comer. Não comeu.
Mas chegar ao ponto de sentir vontade de comer ração de porco, comida de porco. Meu Deus, comer lavagem? Para com isso, pastor Edinho. Mas aí ele cai em si, meu Deus do céu. E aí ele diz, vou voltar para casa. E o que a Bíblia diz? Olha só. De longe o pai avistou o filho. Ah, Jesus. Mas não era aquele jaguara que não valia nada? Não era aquele que tinha desrespeitado o pai, gastou toda a herança, falou mal do pai, da família, falou mal de todo mundo, mas o pai... Tem gente que vê a parábola do filho pródigo, parece que o centro é o filho pródigo. Esquece do filho pródigo, o centro é o pai, o amor do pai. De longe ele avistou o filho, sai correndo, chorando, e abraça o filho. O que a Bíblia diz? Beijou o filho. Ah, meu Deus do céu. Irmão Silvia, tu acha que o filho chegou arrumadinho do jeito que ele saiu de casa? Tudo arrumadinho? Igual a mãe arrumou ele antes de casa? Porque a mãe sempre quer a roupinha dos filhos tudo arrumadinho, né, mamãe? É ou não é, mamãe? Tudo arrumado, né? Tudo dobradinho. E como é que o filho voltou, pastor Edinho? Fedendo merda de porco. Mas o pai ligou pro fedor? Não. O pai abraçou o fedorento e ainda beijou. Se isso não prova o amor de Deus, então eu não sei o que é o amor de Deus. João 3,16 para encerrar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê que você é filho de Deus, se você crê que Deus cuida de você, tudo que tu fez de errado nessa noite, Deus vai passar a borracha, vai apagar tudo que deu errado. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo caminho para você. Sabe por quê? Porque Deus tem perdão para você aqui essa noite. Deus tem perdão para você. Deus tem restituição para você aqui. Deus tem o melhor para você nesta noite. Creia. Tu não está aqui em vão nesse lugar. Tu está aqui porque Deus te ama. Deus te trouxe você a esse lugar. Ei, deixa eu dizer uma coisa. De quem Deus ama, ninguém pode tocar. Não adianta querer fazer batuque, não adianta querer fazer benzimento, não adianta querer fazer bater tambor, fazer despacho nas esquinas, não adianta nada disso. Se a mão de Deus cuidar de você, o diabo não toca. Disse Isaías assim: estando na minha mão, quem arrebatará? Quem é que vai abrir a mão de Deus e tirar você dali do meio? Não tem capeta que possa fazer isso. E você está aqui nessa noite, você está na mão de Deus aqui nesse lugar. Eu quero orar por ti aqui nessa noite. Acho que a palavra falou contigo. Você quer ter um encontro com Deus? Vem aqui na frente, vamos orar, vamos orar. Aleluia! Oh, eu sei que Deus, esse Deus maravilhoso está aqui para abençoar a nossa vida. Que oração! Vem, irmãos, vem orar. Vem receber a tua bênção. Deus está aqui para te abençoar. Tu és escolhido, escolhida. O diabo não vai tocar em você. O diabo não vai tocar nos teus negócios. O diabo não vai entrar na tua casa. Não vai entrar na tua família, nem nos teus filhos, nem na tua vida conjugal. O diabo não vai tocar na tua área financeira, porque Deus está cuidando de você. O diabo não vai tocar na tua saúde, porque Deus está cuidando de você. Não vai faltar alimento, não vai faltar vestimento, não vai faltar nada, porque Deus está cuidando de você.
só. Agradeço por esse momento maravilhoso que tu tem dado nesse dia dos pais. E essa palavra maravilhosa. Agradeço, Senhor, pela vida do pastor Éder. E esse ministério, Senhor, que tu tem colocado aqui. Esses músicos maravilhosos. Essa igreja que está aqui, Senhor, na maior alegria de servir. Não deixa faltar nada, Pai. Que a tua palavra se cumpra na vida deles nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos. Que tudo venha se cumprir conforme a tua vontade. Vem fazendo milagre, fazendo a tua obra, Pai querido, no nome de Jesus.